Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. Deus te abençoe, te guarde. Hoje estamos aqui para mais um estudo. Estamos com uma playlist muito boa, muito abençoada, querido, acerca da satanologia. Satanás existe ou não existe? Demônios, quem são? O que representam? O que eles representam no nosso dia a dia, na nossa vida? O que Jesus ensinou sobre isso? Uma playlist que vai ter muitos vídeos. Evangelho Genuíno, Professor Gesso, trazendo até você um ensinamento da palavra do Senhor. Deixe o seu like, deixe o seu curtir. Vamos para o vídeo? Vamos lá. Quem é a pessoa que nos tenta? Quem é a pessoa que nos tenta? É o diabo? É o diabo que tenta as pessoas? Quem é que tenta as pessoas? Nós estudamos que Satanás na Escritura não é um ser antropomórfico e nem um ser metafísico. Não é um anjo caído, não é um chifrudo, porque todo esse conceito de um ser chifrudo, vermelho, bodão, peludo, calça curta, todas essas tipologias antropomórficas são heranças da cultura helênica, a cultura grega, que é sinônimo, é a mesma coisa. Mas nós aprendemos que na Bíblia, a Bíblia hebraica, a Bíblia que nós acreditamos ser o livro de conduta, o livro de ética cristã, nós aprendemos que Satanás significa simplesmente opositor, adversário, inimigo. Satanás não é uma palavra substantiva, ela é uma palavra adjetiva. Ela não é um substantivo que revela uma substância, um ser antropomórfico ou metafísico. Isso é inexistente. Satanás, ele é um opositor, ele é um adversário. Por isso que nós vamos ver, querido, que em Mateus capítulo 16, verso 21 ou 23, nós vemos a seguinte declaração de Jesus a Pedro, que diz assim: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, preste bem atenção, e Pedro, não Satanás, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, quem? Jesus, voltando-se, disse a Pedro, não a Satanás, a Pedro: para trás de mim, Satanás, ou seja, para trás de mim, adversário, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou até mesmo ele diz: para trás de mim, tu que serve de pedra, porque Pedro também era conhecido como fragmento de pedra. Então, em nenhum momento o texto está dizendo que Jesus falou para um ser metafísico, para um ser antropomórfico que estava ali usando Pedro. Não, o que Jesus está falando é que Pedro estava se opondo, ele estava com uma declaração, ele estava com uma palavra opositora, adversária à missão de Cristo, e não estava compreendendo a missão messiânica de Jesus, que Jesus deveria padecer, que Jesus deveria sofrer. Porque se você disser que nesse texto é Satanás, você vai ter que admitir que o diabo ele é bonzinho, porque o diabo se compadeceu de Jesus, o diabo se encheu de compaixão por Jesus naquele momento. E nós vemos, querido, que em 2 Samuel 24, verso 1, e em 1 Crônica 21, verso 1,
nós vemos que, de forma bem clara, o que significa Satanás, o que significa a palavra semântica, a raiz da palavra Satanás, que vem de sitinar, opositor, adversário, diabo, acusador. Diz assim em 2 Samuel 24:1: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Isso está escrito em Samuel 24:1. Diz que o Senhor incitou a Davi a numerar Israel. Mas em 1 Crônicas 21, verso 1, já muda o sentido. Coloca o Senhor como um adversário, como um opositor. E aí, ali se usa, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Aí vem a pergunta: quem que incitou Davi? Foi um ser antropomórfico? Foi um ser metafísico? Claro que não. Quem foi? Foi um adversário, um opositor, seja o Senhor ou uma pessoa que se levantou para que Davi se irritasse, para que Davi fosse incitado a enumerar Israel. Simples de entender. Mas quando nós não observamos o que a Bíblia hebraica ensina e deixamos, querido, Frankenstein do cristianismo, influenciado pelo zoroatrismo, influenciado pelos judeus helênicos, influenciado pelos judeus enoquianos, influenciado pela religião romana, influenciado, querido, por esse dualismo zoroatrista que veio da religião persa e que influenciou tanto o judaísmo como o cristianismo, faz você acreditar que existe um ser antropomórfico, que de maneira equivocada, de maneira desonesta, se constrói a existência desse ser usando Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse capítulo 12, que quando estudado, e nós vamos estudar, vemos que não existe esse ser metafísico nessas narrativas. Tudo isso é uma construção teológica movida pela necessidade de uma doutrina de medo para manipular, governar, influenciar, comercializar a fé das pessoas. Simplesmente isso. Querido, Pedro, ele foi chamado de Satanás? Claro que não. Pedro, ele foi chamado de opositor, porque ele se opôs à missão de Cristo. O próprio Senhor é chamado de Satanás aqui nesse texto, se nós formos conciliar os dois. Então Deus se opôs a Davi, incitou a Davi como um adversário. Deus pode ser teu adversário? Pode, porque nós vemos lá em Números, capítulo 22, se não me falha a memória, é o capítulo 14, Balaão, ele veio contra, na forma do anjo do Senhor, como um adversário contra Balaão. Veio ou não veio? Veio, não é? Então vamos lá. Em Lucas 22, verso 31 e 32, acerca de Pedro, Jesus disse o seguinte: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás, o adversário, vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Agora vejam bem, Satanás pediu Pedro para cirandar. Que Satanás é esse? Se você achar que esse é um ser antropomórfico, você vai ter que reconhecer e dizer que Jesus, ele rogou, ele orou a Satanás para que Satanás não penetrasse Pedro. Ele fez uma oração, ele fez um pedido ao diabo. Agora Jesus pede alguma coisa para Satanás? Você está vendo a contradição? Ou Jesus estava aqui simplesmente dizendo: Pedro, Jesus estava percebendo que Pedro iria, querido, pisar na bola de novo,
e Jesus percebeu o conflito de ideias, o conflito da carne, a de Serrará, o inimigo de Pedro, estava tentando fazer com que ele viesse fazer besteira. E Jesus disse: ó Pedro, no sentido, teu adversário, teus desejos, tuas vontades, tua carnalidade, tua fraqueza, tua fragilidade, está tentando te destruir, mas eu intercedi por ti. Em Lucas 10, versículo 17 a 19, muito usado de forma equivocada, de forma errada por muitas pessoas, que diz o seguinte: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí fica a pergunta: se você acredita na queda de Satanás e da terça parte dos anjos, usando Apocalipse, quando que esse diabo caiu? Quando que esse diabo foi precipitado do céu? Antes de Adão? Depois de Adão? Antes de Caim? Depois de Caim? Antes de Noé? Depois de Noé? Antes de Abrão? Depois de Abrão? Antes de Jacó? Depois de Jacó? Antes de Moisés? Depois de Moisés? Antes de Jesus ou aqui? Nessa passagem, foi aqui que o diabo caiu como um raio? Ou aqui, querido, ainda não existe outra interpretação correta, sincera, exegeticamente bem formulada? É que Jesus estava dizendo: olha, ele havia enviado os seus discípulos para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra. E Jesus daqui, de forma figurada, parabólica, numa metáfora, numa figura de linguagem, numa força de expressão figurada, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele via, ele percebia a derrota dos opositores, dos inimigos do Evangelho, da pregação. Ele conseguia ver a vitória do Evangelho e expressa essa vitória de uma forma metafórica, dizendo: eu via Satanás caindo, eu vi os adversários do Evangelho sendo destruídos, sendo derrotados. É isso que o texto está dizendo. Aí vem as pessoas e diz: olha, tá vendo, Satanás caiu lá do céu, tá aqui, ó, de uma forma totalmente ingênua, equivocada, errada. Me desculpe se você talvez sempre interpretou dessa forma, e você, pela bondade de Deus, está sendo alvo desse vídeo. Entenda uma coisa: aqui Jesus só estava esclarecendo e falando exatamente o que eu estou dizendo para você, que ele via a vitória da pregação do Evangelho e a derrota dos adversários do Evangelho, que os discípulos, em sua missão, estavam desempenhando. Tá bom, querido? Vamos continuar. Ainda nós temos uma expressão de Paulo que muitas pessoas também usam para tentar construir, defender a existência metafísica e antropomórfica de um ser que não existe, que é mitológico, é uma construção mitológica, zoroastrista, persa. Não tem como fugir disso. É o que a Bíblia fala, é o que a história conta, é o que os acadêmicos defendem, e historiadores e defensores e pessoas renomadas, estudantes que realmente estudam de forma imparcial, não numa teologia refém de uma ideologia denominacional de uma igreja, uma teologia séria, não parcial, não refém, que é refém dos seus mantenedores e tem que falar e ensinar a mentira para poder receber o seu salário. Não, eu estou aqui de forma imparcial, e o que eu quero é defender o que o texto está dizendo. E 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Quem são os obreiros fraudulentos? Os falsos apóstolos. Por quê? Porque eles transfiguram-se em apóstolos de Cristo
E aí vem, querido, o uso, tá, dessa palavra Satanás para identificar os falsos apóstolos. Paulo está dizendo, e não maravilha, porque o próprio Satanás, o próprio adversário, se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quem são os ministros que estão se transfigurando como adversários que se disfarçam como anjo de luz? Os falsos apóstolos. Está falando aqui de um ser metafísico? Está aqui falando de um ser chifrudo que está aí, que veio para roubar, matar e destruir, quer te matar, e por que ele não te mata? Por que ele não te mata? Porque ele não existe. Aí te pergunto, os anjos têm livre-arbítrio? Aí alguns dizem, tem. Então por que o diabo não te mata se ele tem livre-arbítrio? Se ele tem liberdade? Ah, pastor, ele não tem livre-arbítrio. Então ele só faz o que Deus manda. E se ele só faz o que Deus manda, por que Deus vai condenar ele, segundo a crença de muitos? Eu não sirvo esse Deus. O meu Deus não é louco, não é doido, não é hipócrita, não fala uma coisa e faz outra. Deus é Deus. Agora, a confusão são aqueles que são reféns das denominações e teologias parciais que defendem aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que o texto está dizendo. Os adversários aqui revelados pela expressão Satanás são os falsos apóstolos, pessoas e não um ser metafísico. O diabo que envia maus espíritos, é o diabo que envia maus espíritos? Vou perguntar de novo, terceira vez, é o diabo que envia maus espíritos? Não! Então quem é que envia maus espíritos? Deus, segundo as Escrituras. Ah, pastor, mas eu pensava que era o diabo. Não, as Escrituras diz que quem envia maus espíritos é Deus. Veja o que diz 1 Samuel capítulo 16 e 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte de Satanás? Não! Da parte do Senhor. Segundo a Bíblia, é Deus que envia espíritos. Em Juízes 9:23 diz: quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Amaleque. Quem é que enviou um espírito traiçoeiro para promover confusão entre Amaleque e os cidadãos de Siquém? Deus! Está escrito. E agora? Quem é que envia os espíritos? Satanás, que não existe, ou Deus? Ah, é Deus? Tá, então é Deus que envia. Que espírito é esse? Espírito de traiçoeiro, espírito de falsidade. E o espírito de falsidade não é um espírito que vem de fora para dentro, é um espírito que está dentro, que se cria e se desenvolve dentro de mim. Porque a minha carne, ela tem a tendência a desenvolver dentro de mim a falsidade, a mentira, o engano, o engodo, o auto-engano, a mentira. Não é um espírito que me possessa, é um espírito que se desenvolve dentro da minha Yetzirará, que é o meu adversário. E me faz que eu tenha um espírito comportamental. Quando Saul ele era atormentado pelo espírito mal da parte do Senhor, é que Saul desenvolveu dentro dele um espírito comportamental que o atormentava. Um espírito de inveja que ele tinha da pessoa de Davi. Mas vamos lá, continuando. E de onde vem o pecado do homem? De onde vem o mal? O mal procede de onde? De Deus ou do diabo? Quem desenvolveu o mal? Deus ou o diabo? O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Deus criou o homem com duas potencialidades, com duas possibilidades, com duas inclinações. Uma para fazer o bem, outra para fazer o mal. Que é o símbolo da árvore do bem e do mal que o homem decidiu desenvolver dentro de si.
Então eu tenho a possibilidade de fazer o bem e eu tenho a possibilidade de fazer o mal. Agora, esse bem e esse mal estão externo a mim ou eles brotam dentro de mim? Vamos ver o que Yeshua ensina. Deus deu um nome à inclinação para o bem, à inclinação para o mal. Dentro do hebraico, Aitzer Hatov e Aitzer Hará. Deus deu inteligência ao homem para saber discernir entre o que é bom e o que é mal. E saber decidir se vai seguir o bem ou se vai decidir o mal. Por isso que serpente em hebraico significa nahash, mente, astúcia, inteligência. Quem tentou o homem foi sua própria inteligência e seus conflitos de ideia e desejo, a sua Itserhará, lá no princípio, quando fala que a serpente tentou Eva e Adão. Ali está falando de mente, está falando de confronto de ideias. E isso é tão claro que Tiago, que é uma epístola fantástica, mas fantástica mesmo, que traz uma revelação profunda para quem deseja, quem defende a existência de Satanás, que diz assim no capítulo 1, verso 13 ao 16, ninguém, quando diz ninguém, até você mesmo, sendo tentado, diga, de Deus estou sendo tentado. Por quê? Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta pelo mal. Mas cada um é tentado pelo quê? Pelo diabo? Não. É tentado pelo quê? Por Satanás? Não. Quando que nós somos tentados? Nós somos tentados quando atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E depois de havendo a concupiscência, concebido dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Jesus afirmou também, querido, de forma extraordinária, para quem tem 2 olhos na cara e 3 neurônios, que venha entender que o mal nasce dentro do homem, não fora. Não é um espírito que vem de fora e me possessa. É um espírito dentro de mim que me controla. Um espírito mau, um comportamento mau. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus ensinou que o mal, ele não sai, querido, ou ele não vem de fora do homem, mas ele sai de dentro do homem para fora. Quer ver? Vamos lá. Marcos capítulo 7, versículos 15 e 23, Jesus disse assim: não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Ou seja, nada que está fora o homem entrando nele possa se contaminar. Nem Satanás, nem demônios, nem capeta, nem calça curta, nem demônios, nada que possa contaminar. Nada. Mas o que sai dele, que sai de mim, isso é que contamina o homem. Aí você acha, pastor, eu estou contaminado porque eu estou com um capeta em mim. Eu estou contaminado porque é do diabo. Não, a Bíblia diz que aquilo que te contamina, homem e mulher, não é o que entra, é o que sai. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus disse. Se tu tens ouvido para ouvir hoje, ouça o que eu estou lhe ensinando. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: assim também vos estáis sem entendimento? Vocês não entenderam ainda que não é o que está fora do homem que entra nele que contamina, mas sim o que sai? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Tudo que de fora entra não pode contaminar. Tudo que de fora entra. O diabo está fora, ele entra. O demônio está fora, ele entra. Não pode contaminar. Ou então Jesus mentiu aqui? Será que Jesus mentiu? Por quê? Porque não entra no seu coração. Mas no ventre é lançado fora, ficando
puras todas as comidas. Ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicação, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem para fora e não de fora para dentro. E isso é que contamina o homem. Então, o espírito de pombagira, um espírito de possessão, saiu de onde? De dentro. O espírito de ciúme saiu de dentro. O espírito de inveja saiu de onde? De dentro. O espírito de blasfema saiu de onde? De dentro. O espírito de loucura saiu de dentro. O espírito de engano, de mentira saiu de onde? De dentro. O espírito de maldade saiu de onde? De dentro. O espírito de ladrão, de furto, de assassino, de homicida saiu de onde? De fornicação saiu de onde? De dentro, não é de fora. Então a tentação está no campo internalizado do homem, está no campo interior do homem, não fora. Ou então eu vou rasgar a Bíblia e jogar esse texto fora, para eu conseguir ensinar que existe tentação que vem de fora para dentro. Não existe. Tentação, ela começa de dentro para fora. Se você crê num ser metafísico que está fora de você e que lhe tenta, então Jesus está completamente equivocado nesse ensinamento. Não é nenhum espírito fora de nós que nos tenta, mas o que está dentro de nós, pois é daí que saem todas as saídas da vida e desejos mal que contamina o homem. Esquece esses espíritos de demônio. Se existem espíritos, daimons, demônios, são comportamentais, que saem de dentro do homem, não de fora para dentro. Vamos para Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É isso? Olha a figura de linguagem aqui em Gênesis 3:1. A mente da Eva começou a ter conflitos de ideia. Pois é, mas Deus disse que não era para tocar, Deus disse que não era para comer, mas de todas nós podemos comer, por que dessa nós não podemos comer, e tal, e puf! Decidem cair, declinar e seguir seus maus instintos. Sua Itse Hará. Então quem cria o mal? Deus? Não. Deus cria o homem com a possibilidade. Mas quem desenvolve o mal por decisão é o homem. Deu para você entender? E tem mais, para fechar. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz: não vos sobreveio, Paulo dizendo para a igreja de Corinto, não vos sobreveio peiraismon, tentação que não fosse humana. Preste atenção, Paulo está dizendo que não existe tentação que não é humana. Se não existe tentação que é humana, como é que o diabo nos tenta? O diabo é um ser humano? O diabo é humano? O diabo é um tipo de ser humano? Não, ele nem existe. Um demônio é um ser humano? Agora a tua Itse Hará, com todos os teus desejos, é humana, e é ela que lhe tenta, porque nenhuma tentação que venha sobre o homem que não seja humana. Por quê? Porque a tentação ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Aí ele continua: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Ou seja, Paulo está dizendo que quando você está sendo tentado, você está sendo levado, você está sendo conduzido pela tua concupiscência, pelo teu desejo, pela tua inclinação ao mal, Deus vai te auxiliar, te ajudar, para que tu possa dizer não. Como Eva poderia ter dito não, como Adão poderia ter dito não, você pode dizer não. Agora, não existe tentação que não seja humana.
Aí eles vão dizer, não, mas é que existe uma tentação humana e o diabo usa essa tentação humana para fazer uma outra tentação. Balela, mentira, engano. Não existe isso. Isso aí, além do que está escrito. E pronto. Vamos lá. E ainda, eu tenho uma perguntinha muito para fechar com chave de ouro para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9 diz, estejam alertas. Quem? Nós, homem. E vigiem. Quem? Nós, homem. Por quê? Porque o diabo, singular, o diabo, singular, o diabo, singular, não é os diabos, o diabo, singular, o inimigo, não é inimigos, inimigo, singular, de vocês, de quem? Da igreja, anda ao redor, como, figura de linguagem, um leão, rugindo e procurando quem possa devorar, quem possa derrubar, quem possa fazer-se voltar contra os princípios de Deus. Aí Pedro diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na onde? Na fé, sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aí vem a perguntinha que quebra qualquer petulância exegética exacerbada, mentirosa, manipuladora. Como o diabo singular, inimigo singular, pode estar ao redor de todos os cristãos deste mundo, ao mesmo tempo, se ele não é onisciente, ele não é onipotente e muito menos onipresente. Como que ele pode estar presente em todo lugar, um ser único? Porque aqui não está dizendo os demônios, está dizendo o diabo. Que diabo? O teu adversário. Qual é o adversário que não é onisciente, mas ele pode estar em redor de todo cristão na face dessa terra? Qual? Qual o inimigo? Qual adversário? Esse. Minha carne, um vulcro da minha alma, que milita contra o meu espírito, buscando, querido, o domínio e o governo da minha vontade e do meu desejo, para eu me voltar contra Deus. Agora, se o diabo singular pode estar em redor de todos os cristãos, me prove que se ele é onisciente, ele é onipotente ou se ele é onipresente. Como que ele pode estar em todo lugar? E você pode dizer, através dos demônios, mas os demônios não nos contaminam, porque o mal sai de dentro de nós e não de fora para dentro, é de dentro para fora. E agora, como é que fica? Daria para alguns irmãos me explicar que eu fico tentando e não consigo chegar a outra interpretação, não sei essa. O meu corpo e vulco da minha alma, a minha carne, me cerrará, que está em volta da minha alma, está militando contra o meu espírito, ou contra o Espírito Santo 24 horas por dia, para eu me revoltar contra Deus. Até nos meus sonhos, querida, a minha carne me dá sonhos, muitas vezes que são de desagrado a Deus, porque até mesmo dormindo a minha carne luta contra o meu espírito. Tenta forçar o meu espírito a se voltar contra Deus. Mas eu louvo a Deus que o Espírito de Deus habite em mim. E que eu entendo pela revelação da palavra que se existe um diabo, esse diabo é os meus próprios desejos. Que desde Adão lá, desde Eva lá, derrubaram eles e querem nos derrubar. Shalom Adonai, deixe o seu like, meu irmão, aprenda, cresça, playlist. O diabo existe sim ou não? Não. Mas se você acredita que existe, faça um vídeo e me refute. Shalom Adonai a todos.